Minha amiga e meu amigo, as eleições está aí, dia 6, ou a data em que vai ocorrer eleições para escolher prefeitos e vereadores no Brasil inteiro, mas entre tantas cidades, uma me chama a atenção pela situação em que a política acontece naquele lugar e a situação em que a população vive, a cidade do Rio de Janeiro. Eu estou longe de lá, eu estou no interior do Espírito Santo, numa cidade muito linda chamada Santa Leopoldina. Mas o que acontece lá no Rio de Janeiro chama a nossa atenção e mexe com os nossos sentimentos e preocupação com a situação em que vive a população daquela cidade. Desde que eu me conheço por gente, e olha que eu não sou novo, a população do Rio de Janeiro é humilhada, é pilhada, é subestimada, tem que viver numa situação como se fosse cidadão de 10ª categoria, porque a classe política naquela cidade não pensa na sociedade, pensa nela. A classe política pensa nela. Lá a classe política não está para servir o povo e a cidade, mas sim se servir do povo e a cidade. É uma ladruagem, é uma roubalheira, é um festival de corrupção que é anormal. Nós temos lá um candidato a prefeito tentando a reeleição que, sinceramente, não justifica esse camarada estar há tantos mandatos à frente da prefeitura e ainda correndo o risco de ser reeleito para mais um mandato. Eduardo Paz. Esse camarada é um fanfarrão. Não se importa com as agruras que vive o povo carioca. Faz parte de um esquema criminoso e corrupto que só fez ao longo desses anos e décadas solapar o Rio de Janeiro. Eduardo Paes é parte desse sistema podre político que acontece, que existe ali. Sistema podre político esse que tem Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, Freixo, Jandira Fegali, Benedita da Silva, Romário, Pastor Antônio de Paula e outras tralhas sugadoras mais, hipócritas e demagogos que só sabem sugar o povo. Olha a situação em que vive o Rio de Janeiro. Tudo é caro porque as empresas têm dificuldade para entregar o produto para a população. A comunidade periférica vive uma situação de miséria, onde todo o espaço já está carcomido e tomado pelo crime organizado. E é essa atual classe política que está lá no poder, tentando a reeleição, culpada por tudo isso. Aí você vai dizer que eles estão preocupados em trazer algo de novo para a cidade? Não está. Não está. Eles provocaram esse caos. E eles não têm e não querem buscar mecanismos para mudar a vida da população para melhor. Aí nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro, a gente vê jovens tirando a vida de jovens, outros jovens perdendo a vida, sem sequer ter direito a um sepultamento digno, porque é sepultado e queimado no alto do morro. E essa gente flertando, essa classe política flerta com o crime organizado e jamais vão peitar o crime organizado, de forma a trazer uma vida tranquila para a sociedade que trabalha, produz e vive como escravo do crime organizado, refém. Esse mesmo Eduardo Paes fica dedilhando as bolas do Lula, é uma cria do Lula, é candidato do Lula. Olha a situação do Rio, senhores cariocas. Olha a situação do Rio. Isso não é normal, o que vocês vivem aí não é normal.
A violência existe em tudo quanto é lugar no Brasil. Mas aí foge à normalidade, salta aos olhos. Você no alto do morro, preto, pobre, branco, pobre, periférico, é justo você perder o seu filho que você criou com tanto carinho, perder de uma forma violenta nos becos e vielas da sua comunidade, como se isso fosse uma coisa normal? Ver o seu filho tirar a vida de outro ou perder a vida na mão de outro, ou o seu filho ir preso, sem ter uma perspectiva de ser alguém na vida. E esses camaradas que fazem parte da classe política, eles promovem toda essa bagunça, porque eles querem assim, o Estado de ponta cabeça. Se eles e a família deles, o grupo deles estivessem dando bem, que se lasque o povo. Eu não consigo entender por que é que o Rio de Janeiro tem a marca de cidade maravilhosa. Que maravilha é essa? Que maravilha é essa? Onde o povo não tem direito de viver com dignidade. Onde o cidadão trabalhador, que é a maioria esmagadora, a morar na periferia, quando vem do serviço cansado, tem que pedir permissão ao bandido para chegar até a sua residência. Um cidadão de bem que cria uma filha cheia de planos, cheia de sonhos, vê essa filha com 12, 13 anos cair na mão dos traficantes e virar mulher nas mãos dele, sem que esse pai possa fazer nada. O Rio é um lugar de selvageria. E o carioca precisa entender isso. Que o Rio é um local de selvageria, graças à classe política, e isso tem que mudar. E a mudança passa pelas mãos do povo. Eu tenho dito em vários vídeos, vou repetir aqui. Para se chegar a um destino novo, é preciso trilhar um caminho novo. Não vai ser com essa atual classe política que o Rio de Janeiro vai sair da lama, desse pântano. É preciso buscar nomes novos, com mentes novas, comprometido com o crescimento da cidade, a volta da evolução da cidade, um pouquinho de paz para a população. Eu não acredito que um pai e uma mãe queira ver o seu filho descer a periferia e lá no asfalto cometer um crime, tirar a vida de alguém ou perder a vida na mão de alguém. Eu não acredito que um pai se sinta bem com isso. É bem verdade que hoje o processo eleitoral está polarizado entre Eduardo Paz, que é o candidato de Lula, e o delegado da Polícia Federal, Ramage, que é o candidato de Bolsonaro. Hoje já existe a possibilidade dos dois ir para o segundo turno. E se for para o segundo turno, Eduardo Paz perde. Mas para isso, senhoras e senhores, os senhores que moram na periferia, que convivem com o abandono, que vê os seus filhos sendo subjugados, perdendo a vida ainda jovens, procurem mudar isso. É bem verdade que se você falar abertamente em algumas comunidades em quem você vota, você pode até pagar com a vida, mas para e pensa. Se a situação é essa, não é boa, tem que mudar. Agora, com as eleições aí, você tem a oportunidade de passar a cidade do Rio de Janeiro a limpo, sonhando com um lugar melhor para se viver, trabalhar, morar, criar filhos, estudar, fazer negócios. Quando tiver você e as urnas, dá uma olhadinha para o lado, se ninguém estiver olhando, digite 22, Ramage. Diga não a Eduardo Paes. Ele significa a continuidade de toda essa zona, essa baderna, essa bagunça que o Rio está vivendo. Se ele tivesse alguma ideia salvadora, aliada à boa vontade, já teria colocado em prática. Se não colocou, é porque não tem ideia e nem vontade de colocar. É preciso se buscar um nome novo. Não dá, senhoras e senhores. Olha o time do qual Eduardo Paes faz parte. Um time fracassado
envolvido com atos de corrupção, onde os membros, a maioria, já foram presos por corrupção. É o caso do Sérgio Cabral, que tem 500 anos de pena a cumprir por roubalheira no estado do Rio de Janeiro, e ele próprio confessou que tem tara com roubar. Do outro lado, o Ramagem, parte de um governo que deu certo, o governo do Bolsonaro, que dispensa apresentação. Aqui no Espírito Santo nós temos uma frase que diz o seguinte: só o povo salva o povo. Carioca, só você pode salvar você. E isso passa pelo voto consciente. Converse com a esposa, converse com seu filho. Até o seu filho que está no movimento. Até o seu filho que está no movimento, com o fuzil na mão, com a mochila nas costas, com o radinho pendurado. Pergunta se é isso que ele quer para ele. Eu tenho certeza que esses jovens que estão na esquina, que estão na quebrada, se tivesse a oportunidade, queria uma vida melhor, porque ele sabe que nessa vida não vai muito além. A atual classe política do Rio de Janeiro destruiu o Rio de Janeiro. Destruiu. Vai demandar muito tempo para refazer. E isso tem que começar agora, pelo voto consciente do povo carioca. É preciso dizer não à classe política que aí está tentando a reeleição e buscar algo novo, se é que querem uma mudança e uma mudança para melhor. Repito e finalizo. Para se chegar a um destino novo, é preciso buscar um caminho novo. Pense nisso.